Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará.
Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada à margem das águas, que frutifica na sua estação, e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Haverá ali uma estrada, chamada Caminho de Santidade. Por ali não passarão os impuros. Será para o redimido. Os caminhantes, por mais simples que sejam, não errarão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou.